Sardenberg, pois é, o governo federal percebeu que não seria fácil aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional diante das resistências da própria base aliada e, por isso, o presidente Michel Temer convocou o presidente da Comissão da Reforma da Previdência e o relator da reforma, o deputado Carlos Marum e o deputado Arthur Maia, hoje para uma reunião que começou às 9 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Neste momento, eles concedem uma coletiva para detalhar quais mudanças serão feitas na reforma da Previdência para conseguir avançar e que ela seja aprovada na Câmara dos Deputados. O relator Arthur Maia já disse que o governo vai ceder em 5 pontos. Os 5 pontos que serão cedidos, Sardenberg, serão as regras de transição, o abrandamento para as exigências aos trabalhadores rurais, o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, as pensões e as aposentadorias de policiais e professores. O relator da reforma da Previdência disse que esses foram os temas mais pedidos e mais questionados pelos deputados lá na Câmara e que, por isso, o presidente Michel Temer ficou preocupado diante desses questionamentos. As mudanças foram solicitadas, segundo o relator da Previdência, para atender os menos favorecidos e, inclusive, para atender aqueles que estão na maior vulnerabilidade. Mas nessa coletiva, eles deixaram bem claro que vai continuar preservando a PEC e que não há nenhum risco de desintegrar a espinha dorsal que possa trazer aí a regularidade fiscal do país. A gente lembra que desde o início o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a equipe econômica tinha dito que não havia espaço algum para flexibilização do texto da reforma da Previdência, mas agora já abriu espaço para esses 5 pontos. No entanto, Sardenberg, a coletiva continua acontecendo aqui no Palácio do Planalto e eles ainda não destacaram quais serão as mudanças exatas que serão feitas em relação a cada tema. A única mudança que eles já entraram um pouco no tema de forma mais aprofundada foi em relação à regra de transição. A gente lembra que na proposta enviada pelo governo federal ao Congresso antes, ela considerava apenas o critério da idade para a aposentadoria, ou seja, aqueles homens acima dos 50 anos e as mulheres acima dos 45, eles entrariam na regra de transição, ou seja, eles só pagariam uma espécie de pedágio que seria de 50% do tempo que faltava para aposentar. Então, se eles precisassem se aposentar daqui a 2 anos, eles pagariam os 2 anos mais 1 ano, que seria um pedágio. Agora, segundo o relator da Previdência, ele diz que uma das hipóteses que estão sendo discutidas é antecipar essas idades, tanto para os homens quanto para as mulheres. Ou seja, homens mais novos e mulheres mais novas poderão entrar nessa regra de transição, não só a partir dos 50 e dos 45 anos. Mas ele diz que essas idades ainda não foram definidas e como os ajustes foram muitos, querendo ou não, foram em 5 pontos, eles disseram que o relatório, que estava previsto, inclusive, para ser apresentado na comissão esta semana, vai ser apresentado só no dia 18 de abril. Portanto, o relator ganhou mais 2 semanas para poder apresentar um relatório aí na Comissão da Reforma da Previdência. Então, a gente vê, portanto, até agora, Sardenberg, que o governo quer mesmo é que esse texto seja aprovado, não passe por nenhuma dificuldade no Congresso Nacional. Ele precisa de 3/5 da Câmara dos Deputados, são 308 votos necessários para que a reforma da Previdência passe. Inclusive, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, participa também dessa coletiva e disse que pensar que esse texto, que não sofreria alterações no Congresso, seria uma negação do Legislativo, ou seja, o governo já estava esperando que ele sofreria alterações e, por isso, agora autoriza, na verdade, essas flexibilizações nesses pontos específicos da reforma da Previdência, Sardenberg. O ministro Meirelles está aí? O ministro Meirelles não. Agora, Sardenberg é interessante porque ele participou da reunião o tempo inteiro e quando foi avisar a coletiva, a própria assessoria de imprensa disse que ele participaria. Colocou até a plaquinha com o nome ministro da Fazenda Henrique Meirelles na mesa, todos na expectativa para ele participar, mas depois trocou a plaquinha e colocou Antônio Embaçaí. Então todo mundo estava na expectativa para que ele explicasse do impacto econômico que esses ajustes vão influenciar na economia, mas ele não está participando dessa coletiva.